O dia que eu usei Bea Duarte na minha resenha crítica do filme A Vila e tirei 9 na minha resenha. Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou estudante de Ciências Sociais e hoje eu vou contar pra vocês como eu citei a diva Bea Duarte na minha resenha crítica. Então, gente, pra dar um contexto do que é o filme A Vila, é simplesmente um filme que se passa dentro de uma vila, clarinho que sim. E dentro dessa vila, existe algumas regras que devem ser seguidas, e isso é trazido desde os antigos. Nisso, as pessoas dessa vila obedecem os papéis já estabelecidos dentro dessa sociedade, o que corrobora com a questão de que se uma pessoa faz algo fora deste padrão que já é colocado dentro dessa sociedade comandada por esses antigos, elas devem ser punidas. E outra, para você fazer algo que seja fora do que eles estabelecem nessa vila, você deve ir até eles com uma, geralmente essas pessoas nesse filme escrevem uma carta para ir falar com eles, para pedir permissão deles, para que assim eles realizem o que eles querem. Entenderam? Aí, a protagonista desse filme, ela é cega, só que ela enxerga as cores das pessoas, como se fosse a Betty Cooper de Riverdale. Eu, na hora do filme, eu pensei nessa mesma coisa. Pra quem não assistiu Riverdale, essa aqui é a Betty Cooper. Aí, neste filme, eles guardam um grande segredo, que eu não vou contar qual que é, porque vocês vão assistir o filme também, tá? Mas, pra saber como eu citei a questão da Bea Duarte, o filme traz uma coisa do... Além do simbolismo, que eu acho que dá pra trazer a questão retórica que a Bea traz na música Pacto dela, como eu citei máscaras, traz uma outra questão dentro do filme, que é a questão social do filme. Tipo, como eles meio que controlam a sociedade deles. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Então, eu citei a música Máscaras da Bea Duarte porque ela usa a metáfora de as pessoas se mascararem e se adaptarem dentro de um contexto social e cultural para fingir que tá tudo bem ou para escapar ali de alguma coisa ou de uma situação que estão se sentindo desconfortável, ou até uma situação, hipoteticamente, que vai comprometer a qual o segredo que eles escondem dentro dessa vila. E assim, porque dentro do contexto do filme, se eu contar muito, vocês não vão querer ver o filme, mas enfim. Eu coloquei aqui que eles usam máscaras para esconder várias coisas e se mudarem dentro de um ambiente, eu fingi que tá tudo bem, né? Como eu falei anteriormente. Enquanto a mesma se colapsa diante deles com o fato de que isso se passa de forma que eles usam isso para controlar, né, o restante das pessoas que vivem em torno deles, por conta desse segredo que eu não vou falar o que é. Inclusive a mãe da Bea Duarte, pra quem não sabe, eu vou colocar um print aqui. A Bea respondeu meus stories que eu coloquei, que eu postei na rede vizinha, que eu tirei 9 de 10 na minha resenha com a música dela. Ela me respondeu isso aqui. Sim, a mãe da Bea Duarte ama esse filme. Aí, quando eu vi isso, eu falei, poxa, eu podia às vezes ter citado o Pacto, porque em Pacto ela também usa essa metáfora da simbologia que dentro do filme, como a questão da... Nossa, eu acho que eu não vou falar isso aqui, não. Isso não vou dar muito spoiler no filme. Mas eles trazem uma questão de simbologia do que os antigos trazem, que também vem a partir de máscaras, que eles usam isso para moldar a sociedade que eles vivem, para poder esconder, para não
como a Bea mesmo disse, se escapar, fingir que não vê o que eu sinto, sabe? Se vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Fora isso, que eu posso dizer pra vocês, gente, que eu citei porque a gente tava lendo autores antropológicos, que isso foi pra uma resenha crítica de antropologia, foi a questão de... Inclusive, eu citei uma palavrinha muito importante, que é supostamente, né? Nada aí pela Ismeu, que a Bea Duarte também tem uma música que se chama Supostamente, né? Inclusive, a Ismeu faz parte desse clipe. Eu citei 3 autores que a gente estava vendo. Eu não consegui citar o 4º autor que a gente estava vendo nessa matéria de antropologia, porque eu não consegui encaixar. Não estava dando. Aí, eu coloquei a música da Bea para poder ajudar nessa questão da construção de como eles mascaram essa questão social. Tipo, mascaram essa questão de como tá tudo ocorrendo diante deles. Tipo, tá tudo dando errado e a gente tá tudo certo. Enfim, aí eu citei o Levi Brown, que ele fala da mentalidade primitiva, que é a falta de conhecimento dessas pessoas durante o filme. Meio que isso dá poder para esses antigos ali, o pessoal mais... que tá mais tempo lá na vila, né? O pessoal que tem um cargo importante dentro da vila, fora o pessoal que participa desse conselho, é tipo... Como é que eu digo? O contexto político que esse filme retrata é como se fosse um parlamento, digamos assim. Que a maioria é o pessoal de idade. Ou às vezes tem um cargo importante assim dentro da vila. Aí também tem o Moço, que ele fala da troca de favores dentro da obra dele, que eu, inclusive, tá aqui nas referências, que ele fala de uma categoria do espírito humano, a noção de pessoa e a de eu, que esse eu é entre aspas, que é a questão de como isso é retratado dentro do filme, porque a personagem principal, ela busca essa questão da troca de favores para fazer um ato ali no filme que vai ser importante para o contexto geral do restante do filme. Aí eu citei a questão desse segredo, né, que é um contexto principal do filme. E toda essa questão de simbologia que eu podia ter citado aqui com a música Pacto, nessa questão metafórica da música, né? Eu citei o simbolismo, que é retratado a partir do texto de Batson, as cerimônias dos Navem, né? Que é um texto muito bom, inclusive recomendo a leitura desse texto. Tal qual o do Levi Brown, que eu gosto muito desse texto, inclusive, gente, a mentalidade primitiva. Quem quiser ler por curiosidade, assim, eu acho um texto muito bom. Para quem gosta de antropologia, dessas questões, assim, de rituais dos povos, ali do... Eu não lembro qual século que era, mas enfim, é um texto muito bom. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de me seguir, de dar like e comentar o que vocês acharam. E é isso. Beijo.